E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e este é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje vamos falar de aniversários. Uhul! Pra quem não sabe, né, gente, eu comemorei meu aniversário essa semana, dia 7 de janeiro. E agora no sábado, né, vou comemorar com os amigos também, numa chácara. Tô bem animado, bem feliz. E aproveitando essa deixa, eu queria comentar sobre aniversários com vocês. Eu achei uma matéria aqui do Globo que é bem interessante, que fala sobre por que algumas pessoas não gostam, né, de comemorar aniversário. Então, vou trazer aqui o que eles debatem, né, sobre isso e, obviamente, vou colocar a minha opinião em cima, como vocês já devem estar acostumados, né, que eu venho fazendo aqui no podcast. Algumas perguntas, né, que a gente pode tentar responder hoje. Por que tanta gente evita comemorar aniversários? O que a gente acha que está rejeitando quando rejeita o próprio aniversário? E será que não comemorar também é uma forma de se esconder? Respondam aí nos comentários o que vocês acham, tá? E depois a gente vê aqui na matéria se as opiniões bateram, basicamente, tá? Vamos começar então? Bora lá! Por que algumas pessoas não gostam de comemorar aniversário? Gente, como eu comentei, né, eu vou ler aqui uma matéria do O Globo. O link vai estar disponível na descrição do episódio, tá, gente? Talvez tenha alguns sons de chuva, de trovão aqui no fundo, porque começou a chover muito forte aqui, tá? E como eu tô com um tempo meio corrido, eu não vou conseguir esperar a chuva passar pra gravar. Então vamos fazer tudo meio junto, tá bom? O título da matéria do Globo, né, é Medos, Comparações e Expectativas. Entenda por que algumas pessoas não gostam de comemorar aniversários. Não curtir a celebração é uma experiência mais comum do que parece e pode ser influenciada por diversos fatores psicológicos. Vamos ver então o que eles dizem aqui? Para não tomar muito tempo, gente, eu vou pular direto para a parte em que eles falam, né, sobre os motivos, tá? Não vou ler a introdução aqui, mas quem quiser ler a matéria na íntegra, como eu falei, o link vai estar na descrição. Primeiro item, reflexão sobre conquistas e expectativas não cumpridas. O portal El País aponta que os aniversários costumam ser momentos de balanço pessoal, onde avaliamos nossas conquistas e metas. Se percebemos que não alcançamos certos objetivos, isso pode gerar sentimentos de frustração ou tristeza. Segundo o Instituto de Psicologia Psicode, para aqueles que se propuseram a um projeto em determinada etapa da sua vida, não tê-lo conseguido pode ser um lembrete de propósito frustrado, o que impede o aproveitamento desse dia tão marcante. Nossa, gente, pesado, né? Já começamos bem... Sei lá, eu só acho complicado, assim, a gente botar uma âncora, sabe, em algum momento do nosso passado, por conta de algo que não se realizou, nos concretizou. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou coach de vida, não sou nada disso, né? Eu só estou dizendo aqui o meu parecer com base na minha própria experiência, mas entendo que cada um tem o seu tempo de processar as coisas, né? Cada um tem um luto que vivencia de uma forma diferente, né? Não existe uma fórmula muito concreta para isso. Mas sei lá, eu acho que a gente tem que se livrar um pouco desses pesos, sabe? E, enfim, eu vou falar mais pra frente sobre a importância de comemorar o aniversário, do quanto que isso é importante, até pra olhar pro futuro, enfim. Então, vamos voltar aqui pra matéria, tá? Segundo item, incomodidade ao ser o centro das atenções. E eu sei que você deve estar se perguntando se a palavra incomodidade existe, eu pesquisei e existe, tá, gente? Dá para ser usado também no sentido de incômodo ou ser o centro das atenções, tá? É basicamente um sinônimo ali, mas a incomodidade é o sentimento de incômodo em determinada situação, beleza? Para as pessoas introvertidas ou com ansiedade social, ser o foco da atenção em uma celebração pode ser desconfortável ou estressante. A pressão para interagir e atender às expectativas sociais pode levar a evitar essas situações. Especialistas indicam que, para aquelas pessoas que têm ansiedade social ou são muito tímidas, o dia do aniversário se torna uma situação estressante, pois não gostam de ser o centro das atenções e que as pessoas fiquem observando-as. Cara, mais uma questão delicada, né? Difícil, assim, porque introspecção e ansiedade social são temas bem sérios. Mas também vou falar disso mais pra frente, quando a gente entrar no segundo bloco, que eu vou dar, né, minhas opiniões mais pessoais sobre isso e do porquê que eu acho que a gente deve sim comemorar os aniversários, tá?
Mas eu acho que uma forma de driblar isso é você não ser o centro das atenções no seu aniversário, sabe? Bolar um esquema de festa de aniversário, de comemoração de aniversário, enfim, em que você não seja o foco, sabe? Seja uma atividade, seja alguma coisa ali que tem que executar junto, enfim. Eu acho que existem formas de você não deixar essa data passar em branco sem que isso seja exatamente sobre você, sabe? Impacto das redes sociais e comparações. Ai, já tô com ódio desse item aqui, mas vamos lá. As redes sociais elevaram as expectativas sobre como deveria ser uma comemoração de aniversário, o que pode gerar pressão adicional. A comparação com as experiências compartilhadas por outros pode diminuir a satisfação pessoal e aumentar a ansiedade. Segundo as co-diretoras do Instituto de Psicologia Psicode, nas redes sociais há uma magnificação, gostei dessa palavra, das emoções positivas e existe uma comparação constante. A chegada do aniversário pode ser estressante para quem deseja comemorá-lo, assim como para aquelas pessoas que a seguem nas redes sociais e não dispõem dos mesmos recursos. Ai, gente, eu já falei aqui bastante no podcast sobre essa questão das redes sociais, essa comparação, dessa pressão que rola, meio subjetiva, né? Uma coisa meio entre linhas e tal. Então, assim, nem vou perder muito tempo aqui nesse item, tá? Mas eu concordo que as redes sociais geram esse sentimento de frustração, de comparação, enfim. Aí a gente entra numa discussão também de como usar as redes sociais de uma forma mais saudável e mais sustentável. E se isso é possível, né? Porque a gente sabe que existem algoritmos viciantes por trás, existem gênios mesmo, né? Da psicologia, da informática por trás dessas ferramentas, entre aspas. Então, assim, complicado. Vamos para o próximo item. Associações com experiências passadas ou perdas. O site La Vanguardia explica que os aniversários podem evocar lembranças de pessoas que já não estão mais presentes ou de experiências passadas negativas, gerando sentimentos de tristeza ou melancolia. A psicóloga Núria Casanovas explica que, no nível inconsciente, temos tendência a precisar de rituais e fazemos uma reavaliação de nossa vida e do nosso sentido. Pesado também, né, gente? Eu senti muito isso, assim, também, conforme pessoas da minha família foram morrendo e tal, e amigos se afastando, enfim, né, essa manutenção que a própria vida faz, né, quando a gente sai do colégio, a gente entra na faculdade, já rola ali uma mudança de círculo social, já muda, né, até um afastamento em relação à família, tal, porque a gente fica mais atarefado, a gente começa a trabalhar, novas pessoas surgem, encerra a faculdade, outras pessoas vão embora, enfim, faz parte desse ciclo, né, da vida de despedidas e novas introduções, e eu sinto mesmo que isso vai passando e a gente vai sentindo que é pesado, porque a gente fica esperando, né, que as novas pessoas vão ter o mesmo grau de conexão, de conhecimento sobre a gente que as pessoas que estavam há mais tempo. Existem fases da nossa vida que são bem delimitadas, né, e que, por exemplo, a adolescência é uma coisa que a gente está vivenciando o mundo, né, sob uma ótica completamente nova, a gente está vivendo muitas experiências pela primeira vez e tal. Então, é óbvio que a gente vai se apegar mais às pessoas que compartilharam esses sentimentos e essas vivências com a gente naquele período. E que, tudo bem, a gente pode até passar por coisas parecidas quando a gente é adulto, a gente pode ter também novas experiências, primeiras vezes quando a gente é mais velho, só que vamos combinar que é muito mais raro, né? Então, quando a gente vai perdendo, né, essa noção assim, de pessoas que fizeram parte de momentos específicos da nossa vida, e novas pessoas chegaram, e tudo bem, a gente está se conectando, e a gente está fazendo amizade, e às vezes é intenso igual, às vezes é legal igual, mas nunca é exatamente a mesma coisa, né? Então essa sensação de que parece que a gente está perdendo as pessoas que conhecem a gente sob uma outra ótica, vai influenciando sim a forma como a gente comemora os aniversários, mas, de novo, eu acho que também é pôr uma âncora no nosso passado. Eu acho que a gente pode muito bem, assim, trazer novas experiências, sabe? E compartilhar essas novas experiências com pessoas novas e criar novos rituais e fazer novas tradições, enfim. Fazer essa reavaliação das nossas vidas e do sentido das coisas que a gente celebra a partir do momento presente, né? Como a psicóloga aqui, Núria Casanovas, falou, tá bom? Por último, esse eu acho bem pesado. E é um que também me pegava bastante, até ano passado, eu diria. E até esse ano também pegou um pouco, que é o medo do envelhecimento e da morte. Comemorar o aniversário nos lembra da passagem do tempo e de nossa própria mortalidade, o que pode gerar ansiedade ou medo, especialmente em sociedades que valorizam a juventude.
existe alguma sociedade que não valoriza a juventude, gente? Pra mim, eu acho que todas, né? Pelo menos ocidentais. Esse medo inconsciente do envelhecimento pode levar a evitar as comemorações de aniversário. Concordo muito, eu já imaginava que esse item ia estar aqui nessa lista, porque é o que eu mais ouço, né? Que muita gente não gosta de comemorar aniversário porque é um lembrete de que elas estão ficando mais velhas, é uma forma que meio que obriga elas, né, a olhar pro número de idade delas, né? Então, ver esse número aumentando, vai preocupando, vai fazendo essa associação, né, de estar mais perto da morte e tal. Só que assim, se a gente for parar pra pensar, esse é um viés, né, que a gente tem, e eu acho que, como eu comentei, né, tem muito a ver com um fator cultural envolvido, dessa ode à juventude, né, dos rostos plastificados, a pele jovem, a beleza e não sei o que, os padrões de beleza, enfim. Então, é uma ótica, sim, eu acho que é super válido esse medo, tanto do envelhecimento quanto da morte, mas eu acho que o aniversário ele também é uma forma de celebrar a vida, sabe? Assim, cara, você tá completando mais um ano no mundo. Eu, como pessoa LGBT, fico muito sensibilizado, assim, quando eu vejo as pessoas reclamando do envelhecimento, né? Porque eu tô ficando velho, porque eu tô ficando mais perto da morte e tal, mas eu penso que, por exemplo, né, para pessoas LGBTs eu sei que a média de vida é mais baixa do que as pessoas não LGBTs, principalmente quando a gente fala de recorte de pessoas trans, né? Eu lembro que até acho que o ano passado, não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que até o ano passado a média, se não me engano, era 35 anos, a expectativa de vida de uma pessoa trans, então assim, é muito jovem, eu nem cheguei lá ainda, né, mas me acho muito jovem ainda, com 32 anos, então saber que eu tô envelhecendo, sabe, que eu tô vencendo ano após ano, que eu tô conseguindo me sustentar, que eu tô conseguindo, sabe, cuidar da minha saúde e tal, e, né, vivendo novos momentos com pessoas novas, com pessoas que eu já amo, pessoas que eu já conheço, cara, isso é tão mágico, sabe, isso é tão... Eu não gosto de usar termos religiosos, né, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas é milagroso, sabe, você poder comemorar mais um aniversário. A gente vive num mundo tão violento, a gente vive num mundo tão ansioso, né, a gente tem, o número de suicídios aumentando ano após ano, então, assim, você tá vivo, você poder estar aqui, né, comemorando com as pessoas que você ama, com seus colegas, ou só com você mesmo, sabe, uma nova versão de você, poder se permitir se conhecer melhor e tal, conhecer essa nova versão, eu acho fantástico, assim, e eu fico um pouco emocionado, assim, quando eu falo isso, porque eu era uma dessas pessoas que não gostava de comemorar aniversário. Eu aproveitava, né, que meu aniversário é no começo do ano, então geralmente é época de férias, é época que tá todo mundo comemorando ano novo, essas coisas assim, então viajando, pra me ocultar. Então eu simplesmente não falava a minha data de aniversário, as pessoas não lembravam, eu não exibia em lugar nenhum as minhas datas, né, de aniversário, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu sempre ocultava. Mas de uns 3, 4 anos pra cá, eu vi o quanto é importante, sabe? Você se valorizar, você ter esse dia pra olhar pra si, para as pessoas, né, que você ama, virar pra elas e falar, olha, hoje é um dia importante pra mim, vamos comemorar junto, vamos fazer alguma coisa junto. Meu aniversário foi uma deixa, assim, né, nesses últimos anos, pra eu me reconectar com pessoas, pra eu me conectar com pessoas novas, às vezes seguidores, assim, no meu Instagram, né, que me acompanham já há um tempo, mas nunca falaram comigo. Na época do meu aniversário vão lá, mandam mensagem, eu já puxo o assunto e a gente vira uma conversa. Amigos, né, que deixaram de falar comigo, não por uma briga ou algo assim, mas porque a vida, né, como eu falei no começo, fez a sua manutenção ali, e a gente, por conta da correria, acabou se afastando, e o aniversário é uma forma de se reconectar. Então, cara, hoje eu não consigo mais entender por que alguém não comemoraria o seu aniversário, sabe? Eu entendo que adultos não ganham festa, né? Geralmente a associação que a gente faz é que adultos dão trabalho, e eu vi muito isso nesse ano, né? Que eu quis comemorar meu aniversário numa chácara, e aí dá muito trabalho, porque você tem que alugar o espaço, tem que organizar a logística, você tem que ver quem vai com quem, questão de comida, de bebida, de som, de entretenimento em geral, enfim, né, bastante coisa para organizar, bastante coisa para alinhar com as pessoas, e aí a gente cancela, aí você tem que rearranjar, a gente confirmando, né, pessoas querem ir, mas você não sabe ainda como alocar, enfim, dá trabalho, não vou falar que não dá, mas, pô, é um trabalho que vale a pena, sabe, a gente tem tanto trabalho com outras coisas, a gente comemora a formatura, a gente comemora a festa da firma, a gente comemora datas comemorativas, tipo Natal, Ano Novo, Páscoa, festa junina,
Sabe, tem tantas coisas assim para as quais a gente bota um esforço e a gente não reclama. E por que quando é com a gente, né, para celebrar a gente? E aqui eu tô falando como se fosse o próprio aniversário, né, mas também isso se aplica ao aniversário das pessoas que a gente gosta, né? Então, pô, se tem aquela pessoa que você sabe que é um pouco mais retraidinha, assim, ou que talvez tenha essa visão de que, é adulto dá trabalho, por isso que eu não vou fazer aniversário e tal. Pô, se oferece pra ajudar, sabe? Pra comemorar ali com essa pessoa. Eu tive uma grande ajuda da minha melhor amiga nessa comemoração do meu aniversário, né, desse ano. Ela tá me ajudando com um monte de coisa, assim, ela tá praticamente co-organizando comigo a festa. Ela tá me ajudando nos detalhes, tudo, e eu, cara, assim, se não tivesse ela, eu acho que não sairia do papel, sabe? Então, é muito importante poder contar com as pessoas. É muito importante a gente sentir que as pessoas também estão nessa vibe, sabe? De celebrar a nossa vida, de celebrar a nossa existência. O nosso aniversário é, tipo, basicamente o único dia socialmente aceito pra gente dizer eu existo, eu importo, a minha presença faz diferença, né? Eu sei que tem o outro lado também, o medo de decepcionar, de não ser lembrado, de não se sentir especial, de magoar pessoas, né? Porque às vezes você faz uma celebração que tem um escopo bastante limitado, e aí alguém que você não consegue chamar por conta disso pode ficar chateado e dar esse medo, né, de magoar as pessoas. Mas a vida é risco, gente. Eu falo isso sempre. Se você tá vivo, você tá correndo risco de magoar as pessoas, risco de decepcionar patrão, colega, risco de morrer, risco de falhar, enfim. A vida é risco, gente. Né, ficar tentando se privar de risco, você está tentando também se privar de viver, basicamente. Acho que é esse o mote principal. Comemorar aniversário, gente, não é pedir atenção, ele é permitir que o afeto aconteça, na verdade. E, como eu sempre falo, né, o afeto das outras pessoas, mas também o afeto em relação a si mesmo. Então, olhar para si, ponderar, né, o que você está fazendo da sua vida, o que você quer para a sua vida. E, com base nisso, você vai perceber que nem todo aniversário precisa de uma festa, sabe? Comemorar também pode ser um almoço sozinho, um jantar com as comidas que você gosta. Pode ser escrever uma carta para si, sabe? Honestamente, assim, olhando para todos os seus sentimentos, botando isso no papel ou no celular, enfim. Agradecer mentalmente, ligar para alguém importante e ter uma conversa ali honesta, né? E de uma conexão real. Celebrar não é barulho, gente. Celebrar é intenção. Pode, né, fazer registros simbólicos como fotos, mensagens, memórias ali que você resgata, palavras ditas hoje que podem ecoar amanhã, uma cartinha que você vai escrever para o seu próximo aniversário, enfim. São N formas que você pode comemorar. E fica aqui o meu conselho / desafio para vocês que estão ouvindo. Comemorem o seu próximo aniversário. Do seu jeito, da forma como vocês acharem que deve, mas comemorem, sabe? De verdade, assim. Bota um empenho mínimo que seja nisso. E também comemorem o aniversário de alguém esse ano, tá? Com uma mensagem sincera, com uma presença real, assim, sabe? Visita a pessoa, marca um almoço, alguma coisa com essa pessoa. Fala pra ela os seus sentimentos, né? De amizade, de romance, de admiração no trabalho, enfim, não importa. Faz uma surpresa simples. Eu sou testemunha de que às vezes uma simples surpresa faz uma grande diferença, tá? Às vezes as pessoas não esperam que você lembre do aniversário delas, e que é uma coisa também super básica, né, gente? Vamos combinar? Hoje em dia todo mundo tem Google Agenda, é só você marcar ali o aniversário da pessoa, todo ano a agenda vai te avisar. Eu uso o Trello, né? Eu tenho ali um board com todos os aniversários, aí todo começo de ano eu vou no meu calendário e adiciono esses aniversários lá para ter certeza que eu não vou esquecer de nenhum. Sabe, é um trabalho muito mínimo para você fazer uma grande diferença na sua relação com aquelas pessoas, tá? Que importam para você. Às vezes a gente não muda o mundo, né? Mas pode mudar o dia de alguém e isso já é tudo. Agora, por falar em tudo, vamos com tudo pro momento Vai Com Tudo. Bora lá! Vai com tudo assistir a série As 4 Estações. Gente, eu terminei de assistir essa série na Netflix, tá? Eu super recomendo. Eu tô com uma vibe assim, meio meia-idade. Apesar de eu ter 32 anos, eu tô super me identificando com séries e filmes assim que retratam meio que essa meia-idade, né? Essa diferença de gerações, enfim. E essa série é muito legal, ela é uma série leve, por mais que ela fale de alguns temas assim que às vezes são meio pesados, mas
A abordagem dela é leve, sabe? É uma série bem gostosinha assim pra você assistir antes de dormir. Basicamente, né, aqui a sinopse da série é a seguinte: a amizade de décadas entre 3 casais é testada quando um se divorcia, complicando sua tradição de encontros trimestrais de fim de semana. A série fala sobre questões de relacionamento, envelhecimento, de tradições e sobre a vida, a partir de um plot twist, gente, bem inesperado, tá? Mas que quanto mais eu penso nele, mais eu percebo o quanto ele foi construído nas entrelinhas, e eu que não notei porque eu esperava que a série tomasse um outro rumo. Não vou dar muito spoiler, tá? Mas assistam, e depois eu gostaria muito que vocês viessem aqui comentar o que vocês acham da série também, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem escutado mais um episódio até o final. Não esqueçam de seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Toda sexta-feira tem episódio novo, tá? Em janeiro não tô postando vídeo, mas assim que voltar vai ter vídeo novo todo domingo, como já é de praxe, lá no canal do YouTube, tá bom? E me sigam nas redes sociais para não perder nenhuma atualização, @Renato Crovella. É isso, gente. Então, não esqueçam de comemorar o aniversário de vocês. Se vocês já comemoraram, comentem aí como foi. Se vocês ainda vão comemorar, dá um spoiler aí do que vocês já estão pensando, né, fazer no aniversário de vocês. Quero muito conversar com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!